Olha o que diz em Efésios 6:4. Diz assim: e vós pais, não provoqueis os seus filhos a ira. As crianças gostam desse versículo. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, seu filho precisa ser ensinado. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Acredite em mim, seu filho precisa crescer. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, graça diante dos homens. Jesus crescia, isso fala quando ele tinha 12 anos ali. Não sei se vocês sabem a história, eu não anotei aqui, mas Jesus estava em Jerusalém, a família dele voltou, uns 2, 3 dias depois, Maria percebeu que Jesus não estava. Isso não te assusta? Eu fico, mas como assim? Jesus não percebeu, meu Deus do céu, que a criança não estava com eles. Mas é que era outra cultura, né? Aquela coisa que a tribo ajudava a educar a criança. E eles voltaram ali, e Jesus falou: mãe, você devia saber que eu estava aqui, porque eu sou apaixonado pela Bíblia, eu estou aqui aprendendo, estou aqui ensinando. E ele estava ali ensinando no templo. E aí nesse texto diz: Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, graça diante dos homens. Jesus precisava crescer. Ele crescia, presta atenção nisso, Jesus crescia primeiro em estatura. Jesus crescia em estatura. O seu filho precisa crescer em estatura. O ser humano é o único mamífero que ele nasce 100% dependente dos pais. Ele precisa dos pais para tudo. Se um pai não estiver junto ali, ele vai morrer. Totalmente dependente. Seu filho precisa crescer fisicamente. Segundo, Jesus crescia em sabedoria. Irmão, seu filho precisa crescer em sabedoria. Jesus precisava crescer em sabedoria, porque Jesus foi criança. Criança não tem critério. Criança não sabe o que é melhor para ele. Criança mal sabe, um bebê de 1 ano e meio como novo, pega um inseto, mal sabe para que é aquele inseto. Se aquilo ali é para brincar, é para pisar em cima, é para comer, é ou não é? Não sabe, porque não tem critério. E Jesus crescia em graça diante dos homens e graça diante de Deus. Graça diante dos homens é relacionamento, crescimento social, precisa aprender a se relacionar com as pessoas. E graça diante de Deus, crescimento espiritual. Se Jesus crescia nessas 4 áreas, acredite em mim, seu filho tem debilidade nessas 4 áreas e ele precisa crescer. Amém? Então tenha sabedoria. A Bíblia nos instrui sobre ensinar os filhos a obedecer a Deus, obedecer aos pais. E hoje tem uma mentalidade mundana querendo ensinar os pais a ir contra a obediência. Alguém já escutou sobre isso? Seu filho não tem que ser obediente, seu filho tem que ser colaborativo. Irmão, claro que eu quero que os meus filhos sejam colaborativos, mas eles precisam entender o princípio da obediência, porque crianças não têm critérios. Ai, você tem que dar opções para o seu filho escolher. Claro, é muito bom às vezes você dar opções para o seu filho escolher, porque ele vai aprendendo a lidar com as suas escolhas, com as suas responsabilidades. Ensinam isso para as minhas alunas também, mas não é o tempo todo. Às vezes ele precisa simplesmente obedecer. A Bíblia diz que um dos sinais do fim dos tempos era a desobediência dos filhos. E hoje, nós vemos não as crianças, já como se não bastasse as crianças ir contra a obediência, adultos se levantando contra a obediência. Coloca aquela mensagem lá, por favor, que eu mandei no WhatsApp para eles. Olha isso aqui. Isso aqui é uma mensagem que uma colega minha dentista recebeu quando falou sobre a importância de fazer um tratamento, às vezes segurando a criança ali, né? Ele mandou assim, olha isso. Meu marido é dentista e a gente te segue. Eu não forço meu filho a escovar os dentes, não. Ele é implanto, não atende crianças, mas eu acho um absurdo segurar uma criança para escovar o dente. Nós não conseguimos escovar os dentes dele. Meu marido viu algumas cáries e levamos no dia da pediatra. Ela quis segurar e nós não deixamos, que absurdo, né? Nós não deixamos. Ela disse que o bebê de 2 anos não ia sentar sozinho. Se em casa ele não se sente à vontade para escovar, lá também não. Mas eu sou mãe, não ia permitir. Ele é um adulto em crescimento. E se ele não quer, todos temos que respeitar o não dele. Parece uma palhaçada, isso aqui não é uma piada? Aqui ninguém força nada, não briga. Enquanto não prejudicar a saúde dele, vamos olhando. E quando doer e ele reclamar, ele vai entender que precisa sentar sozinho e deixar tirar a dor. Cada escolha,
uma consequência. E ele é um ser humano que tem sentimentos e sabe dizer sim e não. Isso aqui é o ensino hoje sobre educação de filhos. Isso aqui é fruto de disciplina A e B que você está acompanhando nas redes sociais e está adotando para você seguir na sua casa. Por isso que é assustador. Eu tenho 10 anos de formada em odontologia. E eu pensava, lá em 2021 não vai ter criança mais com cárie. Aí chega em 2021, a mãe não escova os dentes porque o filho não quer. Ah, palhaçada uma coisa dessa. Ah, não, mas é porque ele não vai querer. Gente, eu sentava em cima da Giovana, porque o Daniel muitas vezes não está em casa na hora de dormir, que as crianças vão dormir. Ele está visitando discipulado, célula. Muitas vezes eu tenho que escovar os dentes sozinha dela. Eu deitava ela na minha cama, sentava em cima e escovava os dentes dela. E ela não é traumatizada, não. Hoje ela me ajuda com o Noah. Vai, Noah, segura sua mão. É pro seu bem. É pro seu bem. Glória a Deus. Hoje está mais fácil que eu tenho uma ajudante. Noah, ele chorando, né, amor? É pro seu bem, Noah. É pra você não ter cárie. A Mana não tem cárie, Noah. Porque a mamãe fazia comigo. Ah, irmão. A Bíblia diz para você instruir, para você ensinar. Quando prejudicar a saúde dele, amiga, já está prejudicando. Que geração, que terrível. Proteger a sua herança também fala de você cuidar dele, do seu coração, ensinar princípios, valores, obediência, limites, sabe? E não é, tudo isso é com sabedoria, já a gente vai falar sobre isso, mas é com sabedoria, é com relacionamento. Mas irmão, isso aqui é um absurdo. Olha o que a Bíblia diz. Você vai instruir o seu filho, criar o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criá-los aqui, criar, é ektrefo, que significa alimentar até tornar maduro, educar, nutrir. Você alimenta espiritualmente, emocionalmente o seu filho, fisicamente, até ele se tornar maduro. Enquanto ele não é, você tem que alimentar, você tem que ensinar. Criai-os na disciplina aqui, paideia, que significa instrução, treinamento, educação, correção. Você tem que corrigir, você tem que ensinar, você tem que instruir. Sabe? Ensino, instrução, disciplina é proteção para o seu filho. Você senta em cima dele, escova os dentes dele se precisar, porque você é a adulta da relação, madura. Você sabe o que é melhor para ele. Você tem que ensinar, instruir, disciplinar. Sabe? Quando crianças que têm limites, são crianças seguras. Não são crianças inseguras. Se você não tem limite, você fica inseguro. Sobe num prédio de 10 andares, sem nenhuma parede, e aposta uma corrida com alguém. Você não vai correr. Chegou ali no meio, você já vai frear. Porque você vai ficar inseguro. Limites não é falta de graça, limite é amor. A Bíblia diz que quem ama disciplina, ensina, corrige. Criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação no original, noutesia. Treinamento por palavras. Abra sua boca e declara a Bíblia para o seu filho. Treinamento por palavra. Abre sua boca e fala. Admoestação do Senhor. Fala a palavra de Deus.